Bora, bora que vocês só querem saber de pipoca, bora. É só amanhã que é sexta, mano? Né? Juridicidade. O que a senhora está fazendo aqui, eu posso saber? Muito bem. Então bora. Fiquei emocionado agora, porque eu conheço ela de outras turmas. Aham. Foi minha aluna da PC, olha aí. Por isso que eu olhei, olha. Muito bem. Sim que eu gosto. Então bora lá. É isso aí, estudar até passar, não pode parar. Então vamos continuar nosso estudo sobre o conceito do crime. Nós já vimos o primeiro elemento, que foi o fato típico. Hoje a gente vai ver os dois últimos, que são a ilicitude e a culpabilidade. Ilicitude também é conhecida como antijuridicidade. Tá? Quando a gente pratica um fato típico, esse fato já é presumidamente ilícito em razão da teoria da indiciariedade. Ou como o Barbosa gosta, ratio cognoscendi. Que ele gosta de falar latim, né, Barbosa? Teoria da indiciariedade ou ratio cognoscendi. O que isso quer dizer? Que, caso a gente pratique um fato típico, esse fato, só para que ele não seja ilícito, cabe ao próprio agente comprovar que agiu amparado por uma excludente de ilicitude. Existem as excludentes genéricas ou gerais, que estão previstas na parte geral, especificamente no artigo 23 do Código Penal, mas existem também as excludentes específicas, que estão distribuídas pela parte especial, como, por exemplo, o aborto praticado por médico para salvar a vida da gestante. O aborto ele é crime, mas se não houver outra forma de salvar a vida da gestante for praticado por médico, nós temos uma excludente de ilicitude específica, tá? Mas o objeto do nosso estudo são as gerais, que estão no artigo 23. Não comete crime quem age em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, tá? Então vamos começar falando do nosso estado de necessidade. O estado de necessidade está previsto no artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Tá? Trocando em miúdos, estado de necessidade nada mais é que a conduta praticada por um agente diante de uma situação de perigo que não foi ele quem criou e não havia como ele evitar esse perigo. Isso quer dizer que, se existe a possibilidade entre ele praticar o fato e ele fugir, que primeiro ele fuja. Caso não tenha como ele fugir, ou seja, não tem como ele evitar a situação de perigo, aí sim ele pode praticar a conduta. Tá? Nessa conduta, ele sacrifica o bem jurídico de pessoa estranha para proteger um bem jurídico próprio ou de terceiro, e essa situação de perigo não pode ser causada por ele. Tá? Basicamente, estado de necessidade é isso. O que a gente tem que entender? O nosso direito penal civil,
adota a teoria unitária do estado de necessidade, ou seja, nós só temos o estado de necessidade justificante. O que isso quer dizer? Que é justamente que vai excluir a nossa ilicitude. E em que cenário aparece esse estado de necessidade justificante? Neste cenário. Bem jurídico protegido e bem jurídico sacrificado. O bem jurídico protegido, ele tem que ter valor maior ou igual do que o bem jurídico sacrificado, que tem valor menor. Então vamos lá. Se eu estou diante de uma situação de perigo que não foi criada por mim, certo? E eu pratico uma conduta para salvar, por exemplo, a minha vida, e para isso eu sacrifico a vida do Barbosa, estou diante de dois bens jurídicos de valor igual. Dois bens jurídicos de igual valor. Então, nesse caso, eu estou em estado de necessidade. Long, mas o que acontece se nós tivermos o cenário inverso? Se nós tivermos, por exemplo, este cenário, em que o bem jurídico protegido é menor e o bem jurídico sacrificado é maior. Quando nós falamos do direito penal militar, ele admite aqui o chamado estado de necessidade exculpante. Tá? O exculpante ele vai existir quando o bem sacrificado for maior que o bem protegido. O justificante vai afastar a nossa ilicitude e o exculpante vai afastar a culpabilidade, porque vai isentar o cara de pena. Mas para o nosso direito penal civil, esse estado de necessidade exculpante não existe. Mas e aí? E se ocorrer esse cenário? Se ocorrer esse cenário, o agente ele será responsabilizado, mas ele terá a pena diminuída de 1 a 2/3. Tá? Então, quando a gente tiver o cenário em que o bem protegido tem valor menor que o bem sacrificado, por exemplo, eu para proteger o meu patrimônio sacrifico a vida do Bira, aí eu não posso alegar isso, eu não vou afastar a minha ilicitude. Eu serei responsabilizado, eu vou responder pela conduta que tirou a vida do Bira. Todavia, como eu estava em uma situação em que eu protegia o bem jurídico próprio, eu posso ter a minha pena reduzida de 1 a 2/3. Mas o que interessa para a gente é este cenário, que é o nosso estado de necessidade. Tá? E quais são os requisitos para o nosso estado de necessidade? Primeiro, uma situação de perigo. E quando eu falo situação de perigo, ela pode ser criada pelo homem, pela natureza ou mesmo por um animal. Tá? Situação de perigo é diferente de agressão. Tá? Essa situação de perigo, ela tem que ser atual. O estado de necessidade não admite perigo futuro, ou seja, situação de perigo iminente. Perigo iminente é admitido na legítima defesa, no estado de necessidade não. Tá? Essa situação de perigo não pode ser criada pelo agente. Então, perigo não criado pelo agente. Por que, Long? Porque se ele criou a situação de perigo, ele não pode jamais alegar estado de necessidade. Tá? Ele só pode invocar este instituto se a situação de perigo não tiver sido provocada por ele, e isso é questão recorrente em prova. Tá? Outro ponto importantíssimo, esse agente, para poder alegar o estado de necessidade, não pode ter o dever de enfrentar esse perigo. Digamos que essa aqui fosse uma turma, por exemplo, para o bombeiro militar, Corpo de Bombeiros Militar, CBM.
E eu sou um bombeiro militar dando aula para vocês. De repente esse ar-condicionado começa a pegar fogo. Para salvar a minha vida, eu saio atropelando e mato 2, 3 aqui para poder sair primeiro. Eu posso alegar estado de necessidade? Não posso, eu sou bombeiro, cara. Eu tenho o dever de enfrentar esta situação de perigo. Agora, na situação em que nós estamos, que eu sou só um professor e o ar-condicionado pega fogo. Farinha pouca, meu pirão? Primeiro, né, papai? E eu vou atropelar 3, 4 e estarei, sim, em estado de necessidade. Eu só não posso esbarrar com Barbosa. Senão vai ter treta lá na frente. Não é isso? Tá? Então, isso é estado de necessidade. Esse estado de necessidade, ele pode ser agressivo, defensivo, real ou putativo. O estado de necessidade será considerado agressivo quando o agente praticar a conduta contra terceiro inocente. Ou seja, eu, para salvar o meu bem jurídico ou mesmo um bem jurídico alheio, eu pratico uma conduta contra um agente, uma pessoa que não criou a situação de perigo. Ou seja, ele não tem nada a ver com a história. Mas eu continuo amparado pelo estado de necessidade. Tá? O estado de necessidade será defensivo quando a conduta praticada for quem criou a situação de perigo. Então, imagine que, por exemplo, João e Maria estão num avião e, de repente, o avião começa a pegar fogo e vai cair. Só tem um paraquedas. Maria corre, mata João, coloca o paraquedas e salta. Maria está claramente em estado de necessidade. Agora imaginem que Maria tenha criado a situação de perigo. E Maria mata João, pega o paraquedas e salta. Maria, nesse caso, não pode alegar estado de necessidade. Detalhe, alguém vai saber? Não, mas, né, didaticamente falando, ela não pode alegar estado de necessidade, porque ela criou a situação de perigo. Agora imaginem que o João criou a situação de perigo. E Maria, para salvar a própria vida, vai lá e mata o João, pega o paraquedas e pula. Maria está em estado de necessidade defensivo, uma vez que ela agiu contra quem criou a situação de perigo. E esse perigo sempre, senhoras e senhores, tem que ser atual. Ele tem que estar acontecendo. Não pode estar para acontecer. Ah, começou a dar curto no ar-condicionado. Provavelmente isso vai pegar fogo. Vou já matar um aqui para eu fugir. Isso não é estado de necessidade. Ah, começou a pegar fogo, aí é estado de necessidade. Tá? Vocês vão ver bem essa diferença quando a gente falar de legítima defesa. Lá na legítima defesa tem tanto a agressão atual quanto a iminente. Ok? Aí no cachorro nós temos uma diferenciação. Isso, perfeito. Quanto a ataque de animal, porque eu frisei aqui para vocês que a situação de perigo pode ser criada por um animal, né? Quando um animal ataca uma pessoa e para proteger o próprio bem jurídico, ela vai e mata esse animal, ela age em estado de necessidade ou legítima defesa? Depende. Se o ataque do animal for voluntário, ele te atacou porque ele quis te atacar, ou por ele ter se sentido acuado, ou porque realmente ele sentiu a necessidade de atacar, mas o ataque partiu do próprio animal, a gente age em estado de necessidade. Agora, se esse ataque do animal for involuntário, ou seja, foi um ataque que foi ordenado, o dono mandou atacar, aí é legítima defesa contra quem deu a ordem. Tá? Então, ataque de animal, tenham sempre isso em mente. Vocês têm que olhar a motivação do ataque. Ah, foi uma motivação própria do animal? Estado de necessidade. Foi uma ordem do dono? Legítima defesa contra o dono, não contra o animal, tá? Não, tá funcionando. Alguma dúvida sobre o estado de necessidade ainda, senhores? Tranquilo, é ainda o que cai mais em prova, mas a legítima defesa vem ganhando muita força, tá?
O estado de necessidade real é aquele em que a situação de perigo ela é real, ela existe. Já o estado de necessidade putativo, ele vai acontecer quando a situação de perigo ela só existe na esfera de pensamento do agente. Ou seja, ela é uma situação imaginária. E se é uma situação imaginária, isso a gente está em erro. Tá? A gente aqui, quando trata das excludentes de ilicitude putativas, que as 4 podem ser putativas, a gente vai para as chamadas discriminantes putativas. Tá? As discriminantes putativas estão previstas no artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, pratica o fato que, se a circunstância existisse, digamos que José e Maria estão no barco. Aí o barco começa a entrar água, o barco vai afundar. José fica desesperado, com medo de um afogado, vê que só tem um colete em cima. Ele falou assim: olha, Maria, cachorro e vela preta para ti. Ele vai lá, mata a Maria, põe o colete para poder salvar a própria vida. Só que, na verdade, embaixo tinha uma série de coletes. E o barco, na verdade, tinha só engatado em um barranco. Ou seja, a situação de perigo para a vida do José estava só no imaginário dele. Só que ele praticou a conduta? Praticou, mas ele estava em erro. Erro é a falsa percepção da realidade. E qual é o tratamento jurídico penal? No caso de discriminação, isenta o agente de pena. O que a gente tem que ter em mente? Quando a gente fala em excludente de ilicitude, se ela for real, afasta a ilicitude. Se ela for putativa, afasta a culpabilidade. Por quê? Porque ela vai isentar o agente de pena. Mas aqui somente na hipótese putativa. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Ela não é tratada como uma excludente de culpabilidade, mas ela vai afastar a culpabilidade. Tá? Ok? Mas, em regra, o estado de necessidade, assim como as outras excludentes, vão sempre afastar a ilicitude da conduta. E se elas afastam a ilicitude, automaticamente elas excluem o crime, porque o crime tem que ter os 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. É isso. Segundo elemento, ou segundo excludente, né? Legítima defesa. Vou trazendo logo para vocês algumas diferenças em relação ao estado de necessidade. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou alheio, a direito próprio ou de outrem. Então, quando a gente fala em legítima defesa, eu falei para vocês que no estado de necessidade, se houver a possibilidade de você se evadir, que se evada antes de praticar a conduta, certo? A legítima defesa não te exige isso. Ela não exige que você seja um covarde diante a uma agressão. Por quê? Enquanto no estado de necessidade eu tenho uma situação de perigo, na legítima defesa eu tenho uma agressão. Tá? Essa agressão ela é causada unicamente pelo homem. Tá? Enquanto no estado de necessidade a situação de perigo ela é atual, na legítima defesa essa agressão é atual ou iminente. Ou seja, ou a agressão está ocorrendo ou ela está prestes a ocorrer. O que ela nunca pode ser é pretérita. Ok? Não se admite legítima defesa ante a agressão pretérita, a agressão passada. O que isso já traz para a gente, então? Traz para a gente
que o direito de legítima defesa se encerra com a cessação da agressão. Cessou a agressão, que ela tem que ser obrigatoriamente injusta, tá? Cessou essa agressão injusta, cessa o direito de legítima defesa. Ah, Long, o cara veio, me agrediu. Quando ele estava indo embora, eu falei assim, agora é a tua vez, vou te matar em legítima defesa. Não, você vai matar ele, mas não será em legítima defesa. Porque a partir do momento que ele cessou a agressão, cessa o direito de legítima defesa. Foi? Eu não vi, não tô sabendo. É mesmo, é? Mas aí no caso dela foi o excesso. Com certeza, o excesso ele é punível, papai, não tem dessa. É. Só porque ele tá igual um baiacu depois de morto, né? Bateu um pouquinho. E eu vou falar pra vocês, o excesso ele é culposo. E assim, ainda que você esteja agindo em legítima defesa, estado de necessidade ou qualquer excludente, se você agir com excesso, não adianta, você será responsabilizado. E com certeza ela está sendo responsabilizada pelo excesso. Vou já falar para vocês. Porque nem sempre a arma de fogo configura excesso. Via de regra, a gente tende a associar a arma de fogo ao excesso. Mas nem sempre, eu vou te mostrar por quê. Então, o agente entende-se em legítima defesa quem? Usando moderadamente. Olha só. Uso moderado dos meios necessários. O que são os meios necessários? São os meios disponíveis. É o que o agente tem disponível no momento da agressão. E o uso moderado é o uso menos gravoso. Agora imagina só. O Barbosa, né, conhecido lutador, porradeiro de boteco, né? Ele vem, e assim, sabidamente, conhecidamente, brigão e lutador. É conhecido como Malino. A careca de tanto esfregar nos outros, mano. E ele vem em minha direção para me agredir. Eu, um reles professor, que não sei brigar nem no videogame. Quando eu vejo que o Barbosa está vindo em minha direção, se eu partir para brigar com ele, a chance de eu apanhar é de 102%. Né? Antes de começar a briga, eu já estou sangrando. Só que eu estou portando uma arma de fogo. No que o Barbosa vem em minha direção, eu saco a minha arma de fogo, efetuo 2 disparos e imobilizo o Barbosa. Estou em legítima defesa ou não estou em legítima defesa? Sim ou não? Putativo, o cara tá vindo me quebrar todinho de putativo, isso aí não tem nada. Mais real é impossível, chegar a careca vem brilhando, mano. Ó, vamos lá. Meios disponíveis, eu tenho meu punho, que vai ser ineficaz, e eu tenho uma arma de fogo. Meio menos gravoso. O menos gravoso para enfrentar ele não são meus punhos, eu vou apanhar. A minha arma de fogo, essa hora, se torna o meu meio menos gravoso. E o fato, o exemplo que eu dei para vocês, não vai configurar o excesso. Não, eu dei para imobilizar ele. 2 tiros é padrão academia. Mas olha aqui, papai, a agressão é iminente. Eu não preciso ser agredido. O direito, ele me dá a chance de me defender antes que a agressão inicie. Ah, meu irmão, ele tem entre o pipoco do cano
E o furo no peito, ele tem milésimos de segundo para desviar, porque para desistir não dá mais. Né? Vocês entenderam? O que eu estou querendo trazer para vocês é que nem sempre a arma de fogo vai configurar o excesso. Ah, porra, eu vou mirar no meio do olho, né, papai? Não, a gente atira para imobilizar. Sim, perfeito. Menos gravoso. Ah, mas eu não tenho habilidade para acertar a perna. Qual é a maior parte do corpo para acertar? É o garrafão, papai. Né? A caixa de câmbio dele é o melhor lugar para acertar. O que eu não posso é dar um tiro, botar o terceiro olho nele, botar uma azeitona no meio do olho dele. Aí fica claro que eu sou um exímio atirador e que propositadamente atirei para matar. Mas isso tudo é analisado no caso concreto. O que eu quero trazer para vocês é que nem sempre a arma de fogo é o meio mais gravoso e é o meio que vai trazer o excesso. Agora imaginem o contrário. O Barbosa vem em minha direção assim, franzino do jeito que ele é. E eu sou um cara de um porte atlético, que jiu-jiteiro. Não gosto de me esfregar com homem, não. Brincadeiras à parte, eu sou um cara, um lutador, jiu-jiteiro, etc e tal. E o Barbosa vem pra me bater. Eu falo assim, rapaz, isso não dá nem puxar, mas eu não quero nem me aborrecer. Pô! Nesse segundo exemplo, eu utilizei o meio disponível? Utilizei, a arma está comigo. Mas era o menos gravoso? Aqui não era mais. Então, nesse meu segundo exemplo, eu continuo em legítima defesa, porque eu estava diante de uma agressão iminente e injusta, todavia eu agi com excesso. E nesse caso eu responderei pela conduta, responderei pelo excesso, tá? Então depende muito do caso concreto, do contexto fático, para saber se essa arma vai ou não configurar excesso. Ok? Muito difícil. Ó, lembra aquele caso do policial militar que foi morto por aquele doente mental? Do cano? Pronto. Vamos pegar esse exemplo. Os caras pegaram e efetuaram disparo de bala de borracha, né? Não derrubaram o cara. Eles hesitaram. Era para ter disparado com munição real. Ficaram nessa, vai, não vai, vai, não. O cara matou o policial. Entendeu? Usaram, tentaram, fizeram correto. Usaram o meio menos gravoso. Só que o meio menos gravoso não foi eficiente, não foi eficaz. Eles deviam ter lançado mão do meio mais gravoso. Lógico, eles não podiam dar 47 tiros no cara. O ideal é fazer cessar a agressão. Oi? Sim. Exato. Entendeu? Mas aí, é o que eu estou dizendo. Nesse caso, eles agiram correto. Partiram para o menos gravoso, mas hesitaram no meio necessário. Tá? Se eles tivessem lançado mão da munição real, tivessem alvejado de fato, eles não teriam problema em relação ao excesso, mas ficou comprovado que o meio menos gravoso foi ineficaz. Tá? Beleza? Para que a gente tenha a legítima defesa de novo, eu tenho que tomar agressão, atual iminente, essa agressão tem que ser injusta, tem que se usar o meio necessário e de forma moderada, tá? Essa legítima defesa, ela também pode ser agressiva, defensiva, real, putativa. Biratã tem cara mesmo. Ainda pode ser própria ou de terceiro. Legítima defesa agressiva, o agente, para repelir a injusta agressão, pratica uma conduta tipificada. Por exemplo, Barbosa vem me agredir, para eu repelir a injusta agressão, vou e causo uma lesão corporal no Barbosa. Na legítima defesa defensiva, o agente simplesmente se defende, sem praticar uma conduta tipificada como criminosa. Real, situação de agressão real. E putativa, situação de agressão imaginária. Ela vai ter o mesmo tratamento jurídico penal do estado de necessidade putativa. Long, me dá um exemplo de uma
Legítima defesa putativa. Imaginem que vocês acabam de passar no CHO. Primeiro dia do oficialato, né? Aí vão pra rua. Vocês entram como aspira, né? Entra como tenente direto. Entra lá. Primeiro dia como tenente na rua, vocês vão lá e prendem o Zé Droguinha, né? Aí vocês prendem o Estado, solta. Vocês estão vindo na rua, 30 anos de força, né? Macaco velho do cu pelado, como diz minha mãe. Aí vocês olham lá no esquina, lá vem o Zé Droguinha. Você já ficou ligeiro. Aqui o Zé Droguinha botou a mão na cintura, sacou a ponto .40, 2 disparos, imobilizou a agressão iminente. Perfeito. Padrão academia de polícia. Chegou perto, de arma em punho, foi olhar, o cara tava tirando um celular da cintura. Porque ele ia tirar uma selfie contigo. Pra mostrar pra mãe dele que ele largou o crime e virou amigo do policial. Né? Vocês vão imaginar isso? Nunca, né? Esse cara com certeza vai me matar agora. Então, essa situação, ainda que imaginária, ela é plenamente justificada pelas circunstâncias. Então, o que vai acontecer com vocês? Ficam isentos de pena, afastando a culpabilidade do agente. Nunca faça isso. No rumo do policial botar a mão na cintura, tá querendo morrer. Pega moleque novo, né? Acabou de sair da academia. Dedo quente, igual o Barbosa, assim. Dedo nervoso, né? Tá? Afe Maria. Rapaz, olha as meninas, rapaz. Legítima defesa do agente de segurança pública. Ela sempre existiu, tá? Só que o nosso pacote anticrime veio e positivou ela. Ficou lindo. Tá? O agente de segurança pública que age para afastar situação de perigo atual e iminente de vítima mantida refém em situação de crime age sempre em legítima defesa de terceiro. Tá? Sem questionamento, é legítima defesa de terceiro. Aí toda vez perguntam, Elong, isso engloba o sniper, o atirador de elite? Sim. Tem até um caso icônico que vocês, lógico, devem conhecer, o atirador da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que matou um cara na Ponte Rio-Niterói. O cara tinha sequestrado o ônibus. O tiro foi assim, cinematográfico. Entendeu? Foi, como diz o caboclo, na casa da coruja. E isso é legítima defesa de terceiro. Eu vou colocar uma situação aqui. Vamos falar de legítima defesa sucessiva. Imaginem que eu tenho um agressor e uma vítima. Esse agressor pratica uma agressão injusta contra essa vítima, tá? Essa vítima, para repelir essa injusta agressão, pratica uma conduta usando moderadamente dos meios necessários. Então ela age em legítima defesa, certo? Só que ela praticou uma conduta contra esse agressor. Aí esse agressor fala assim, ah, é bonitão, então toma, vou praticar nova conduta e vou agora repelir a tua agressão agindo em legítima defesa. Isso é possível? Legítima defesa em cima da legítima defesa é possível? Nesta nomenclatura aqui, não. Por quê? Qual é o principal requisito para que exista a legítima defesa? Que a agressão seja injusta. Se eu tenho uma vítima usando moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão, ela está em legítima defesa. E se ela está em legítima defesa, a conduta dela não é injusta. A conduta dela é justa. E se a agressão praticada por ela for justa, não dá direito a essa suposta nova vítima
praticar uma conduta em legítima defesa. Vocês entenderam? Uma vez que a lesão que ele sofreu foi justa, não foi injusta. Perfeito! Agora imaginem, você está voando, rapaz. Imaginem que essa vítima usou do meio mais gravoso, ou seja, de forma imoderada. Ela agiu com excesso. Agora, é possível? Agora sim. Por quê? A partir do momento que essa vítima age em excesso, essa agressão que antes era justa, passou a ser injusta. E se ela é uma agressão injusta, esse cara aqui nasce para ele o direito de praticar nova conduta, agora agindo em legítima defesa. Exemplificando, que fica mais fácil. Imaginem que o Zé Droguinha vem para cima de vocês. Praticar um roubo, alguma coisa. Aí vocês, usando a força de forma imoderada, repele essa injusta agressão do Zé Droguinha. Aí o Zé Droguinha tem o direito de praticar nova conduta contra vocês, agora ele agindo em legítima defesa. Uma vez que se vocês agiram com excesso, essa agressão de vocês se tornou injusta. Tá? E como é que fica aqui? Quem responde por o quê, Long? O agressor responde por esta agressão normal. A primeira vítima responde pelo excesso. E esse agressor não responde pela segunda conduta, uma vez que ele está em legítima defesa. Ele só vai responder pela agressão inicial. Vamos pegar o exemplo da lutadora. O cara foi lá e a lutadora arrebentou ele. Agiu com excesso. Se esse cara pega um pau e dá-lhe uma rimpada na cabeça da mulher e mata ela, ele está em legítima defesa. E ele não vai responder pelo homicídio. Porque ela agiu com excesso. Oi? Com certeza. Tem que ser de forma moderada. Tem que ser o necessário para repelir. Mais do que necessário é excesso. E pegando a deixa... Não, e tem que ser atual. Não, ela tem que ser atual iminente. Ela nunca pode ser passada, pretérita, posterior. Isso não pode. Ou seja, se esse cara aqui praticou injusta agressão, se ele cessou essa agressão, essa vítima não tem direito à legítima defesa mais. Eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem. E são questão de prova, tá? A primeira, a mulher está na festa com o marido dela, com o namorado e tal, e ela percebe outra mulher chamegando, jogando uns olhares pro namorado, né? Só que assim, se é o homem, ele faz cagada na hora, quebra a festa, acaba, voa a cadeira, a moleque pula 3, 4, porrada de segurança, chama até a polícia, né? A mulher não, a mulher é tinhosa. A mulher, ela fica ruminando, mano, esperando a hora certa. Aí, o que acontece? Voltando para a questão agora. Aí ela percebe que a menina vai pro banheiro, e ela vai atrás. Quando ela entra no banheiro, ela começa a dar uns abraços e uns beijos na menina, arrebentando ela, né? De dar com a cabeça na parede, assim. Aí ela bate, a menina cai no chão, ela levanta, diz assim a questão, sai se vangloriando. Momento em que a vítima da agressão pega uma tesourinha de unha na bolsa, vai lá e fura a agressora. Essa vítima agiu em legítima defesa? Não, porque já tinha cessado a agressão. Se ela, no meio da pancadaria, pega a tesoura e fura, legítima defesa. Esperou, cessou, a doida virou até de costa, já era, papai. Conduta que você praticar agora, você vai ser responsabilizado. Caixão em vela preta. Ela vai morrer e você vai responder.
Vamos lá, imagina o quê? Eu não conheço o fato, mas vamos lá, imagina que ele praticou alguma agressão injusta com ela. E ela foi lá e revidou. O direito penal te dá esse direito de revidar. Tanto para isso existe a legítima defesa. Só que esse revide tem que ser moderado, tem que ser o necessário. Se ela agiu de forma moderada o suficiente para cessar a agressão dele e ele praticar nova conduta, ele será responsabilizado. Não, ele vai ser responsabilizado. Com certeza. Pela agressão inicial e pela agressão final. Entendeu? Ela não fez nada. Tá? Agora pega o meu segundo exemplo. Um agente está estuprando uma mulher. Questão de prova também, tá? Não estou inventando nada não. O agente está estuprando uma mulher. Durante a conduta, ela consegue praticar, durante o ato, ela consegue praticar uma conduta e praticamente nocautear o agressor, cessando a agressão. Só que a vítima, ainda acreditando estar em situação de agressão, continua a praticar condutas contra o agressor. Aí a pergunta da questão é possível o estuprador praticar nova conduta alegando legítima defesa? Sim ou não? Sim. Por quê? A partir do momento que ela deu a primeira porrada, o cara apagou praticamente, ela tinha que ter cessado a conduta dela. Porque como ela continuou batendo, ela agiu com excesso. E lembra que o excesso torna a ação injusta e abre para o agressor a possibilidade de nova conduta agindo em legítima defesa. Esse excesso, ele é punível, tá, senhores? Doloso ou culposo. O excesso culposo geralmente está associado a uma situação de erro como esse que eu dei para vocês. A vítima acreditou que ainda estava em uma situação de agressão, então ela continuou a praticar conduta. Só que ela não estava, então ela será responsabilizada. Oi? Não, a legítima defesa putativa, ela só existiria se a situação de agressão não existisse. Ela existiu o estupro. Pois é, só que ela estava sob perigo, ela agiu, praticou a conduta, ok, e ela continuou agindo, acreditando estar. Só que a situação de perigo, ela existia de fato, ela não é putativa. Ela é real. Entendeu? E como ela agiu em excesso, no caso o excesso dela é culposo, porque ela não, simplesmente, diferentemente da lutadora, que eu acho que ela não foi nada culposo aí, deve ter sido muito doloso, né? Vocês lá bateu para machucar mesmo. O agente, ele é responsabilizado, não tem para onde correr, tá? Esse excesso, ele pode ser intensivo ou extensivo. O intensivo é quando a gente usa de forma imoderada, ou seja, usa o meio mais gravoso. E ele é extensivo quando, cessada a agressão, a gente continua a praticar a conduta. No exemplo do estupro, é excesso extensivo. Exato. Não, dificilmente. Tá? Alguma dúvida de legítima defesa, senhoras e senhores? Havana, Samantha. Será que ele tá com medo dela? Errou até o nome, moleque. Ih, rapaz, bora mudar de assunto. Samantha da Barão, olha o outro. Estrito cumprimento da lei legal e exercício regular de direito. Elas não são definidas não são conceituadas pelo Código Penal. Mas o estrito cumprimento do dever legal nada mais é que o agente que pratica uma conduta cumprindo um dever previsto em lei.
tá? A gente tende a associar o estrito cumprimento ao agente de segurança pública, mas não. Ele pode ser praticado também por um particular, por exemplo, um advogado que se nega a prestar depoimento em relação a algo que tomou conhecimento em razão da profissão. Está em estrito cumprimento do dever legal dele, tá? Mas, em regra, sempre quando vem associado ao agente de segurança pública. Exemplo, o agente que para prender um criminoso em fuga usa da força causando lesões corporais. Ele está amparado pelo estrito cumprimento e não pratica crime. Tranquilo. Corriqueiro, quase que diário, né? Já o exercício regular do direito, ele existe porque imaginem que o agente ele tem o direito de praticar, de exercer, ele tem, né, um direito previsto em lei, e esse direito é uma conduta ilícita. Como é que ele vai exercer um direito previsto em lei se esse direito se materializa numa conduta ilícita? É meio que um paradoxo. Então, para isso, existe essa excludente. Ou seja, aqui o agente ele pode exercer um direito previsto, ainda que ele seja um direito que, para ser exercido, necessite de uma conduta ilícita. Exemplo, o lutador de MMA, do lutador profissional. Na profissão dele, o que ele causa? Lesões corporais no oponente. Só que ele nunca será responsabilizado por lesão corporal, uma vez que está no contrato, está no estatuto do esporte, está previsto, legalmente previsto. E isso, então, afasta a ilicitude da conduta dele. O médico que, para fazer uma cirurgia, causa lesões corporais. O tatuador também te causa uma lesão para fazer uma tatuagem. Isso também está associado ao consentimento do ofendido, né? O ofendido que consentir prévia ou concomitantemente, ele afasta, é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Por que supralegal? Porque não está previsto na lei, só está previsto na doutrina. Tá? Importante nós tratarmos. Falamos do consentimento do ofendido. Vamos. Tá. Tô igual Barbosa já. Tá. Nós falamos das três já, beleza, legítima defesa, tal. Falamos do excesso já, né? Tá. Consentimento do ofendido. Sobre o consentimento do ofendido, tá? No caso, ele tem que ser prévio ou concomitante e ele tem que ser para bens jurídicos disponíveis, tá? Nunca para bens jurídicos indisponíveis. Por exemplo, eu não posso consentir para alguém tirar a minha vida, mas eu posso consentir para cercearem minha liberdade, tá? Tipo o Big Brother, a Fazenda, essas coisas, tá? Isso é bom? Quero pegar só exercício regular, tá. Então vamos falar agora do nosso terceiro elemento, que é culpabilidade. Quando a gente fala de culpabilidade, a gente tem que diferenciar de periculosidade. A culpabilidade é pressuposto de aplicação de pena. A periculosidade, pressuposto de aplicação de medida de segurança, tá? Imaginem que um portador de doença mental completamente incapaz pratica um homicídio. Por ele ser portador de doença mental e plenamente incapaz, totalmente incapaz, esse cara é um inimputável, certo? O inimputável, ele não tem culpabilidade, então ele não pode receber uma pena. O que o juiz tem que fazer? O juiz tem que absolver ele no processo, porque não pode aplicar uma pena a ele. Só que esse cara, ele é perigoso.
Ele pode ficar solto? Provavelmente ele vai matar de novo, porque matar para ele é uma brincadeira, uma diversão. O que o juiz faz? O juiz vai e aplica uma medida de segurança. Tá? Então, a gente está diante aí da chamada sentença absolutória imprópria. O juiz absolve, todavia o Estado ainda aplica uma sanção. Tá? Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? Se eu tenho um agente imputável, ele pode receber uma pena. Se eu tenho um agente inimputável, ele não pode receber uma pena, ele só pode receber uma medida de segurança. Agora, se eu tenho um agente parcialmente capaz, ou seja, se eu tenho um semi-imputável, esse cara pode receber tanto pena quanto medida de segurança, mas é ou uma ou outra, nunca as duas. Tá? Nunca e jamais as duas. Ou o juiz aplica a pena, ou o juiz aplica a medida de segurança. A culpabilidade é um estudo sobre o agente. Quando a gente fala de fato típico e ilicitude, nós estudamos o fato. Quando a gente fala de culpabilidade, a gente estuda o agente. A culpabilidade ela tem 3 elementos. A imputabilidade penal, que é a capacidade de o agente ser responsabilizado por uma conduta, a potencial consciência da ilicitude, que é a capacidade pessoal de o agente entender ou conhecer a ilicitude da conduta dele, e nós temos a exigibilidade de conduta adversa, que é uma análise feita pelo Estado, onde ela observa se naquela situação, naquele caso concreto, era possível exigir daquele agente uma conduta diferente da que ele praticou. Tá? Então, se o agente ele é imputável, ele tinha conhecimento da ilicitude, ou pelo menos um potencial conhecimento, e se era possível exigir dele, naquele caso concreto, uma conduta diferente, esse cara é um agente culpável. Tá? Só que para cada elemento nós temos uma excludente. No caso da imputabilidade penal, nós temos a inimputabilidade penal, que é a ausência de imputabilidade. A inimputabilidade ela pode se dar de 3 formas: por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, por idade ou por embriaguez. O Código Penal fala pra gente: é isento de pena quem? O agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, no momento da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual o critério adotado pelo Código Penal para aferir esta imputabilidade ou esta inimputabilidade. É o chamado critério biopsicológico, tá? Onde, na verdade, nós temos 2 critérios, um biológico e um psicológico. Se o agente ele tem a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele já tem o critério biológico ok. O psicológico ele só vai ser aferido no momento da conduta, onde é analisado se esse agente era, de fato, completamente incapaz. Se esse agente, que já tem o critério biológico ok, comprovadamente estava incapaz no momento da conduta, psicológico ok, esse cara é um inimputável. Tá? Se ficar comprovado que no momento da conduta esse agente ele tinha parcial capacidade, ou seja, não tinha nem plena capacidade e nem total incapacidade, ele é um semi-imputável.
E se ele é um semi-imputável, ele não é um inimputável. Ele será responsabilizado, mas ele terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Tá? Ok? Depende, a semi-imputabilidade vai dizer se no momento da conduta ele tinha ou não capacidade. A esquizofrenia, critério biológico, doença mental. Se no momento que ele praticou o crime, ele estava em crise, completamente fora de si, esse cara é um inimputável. Ah, não, eu sou esquizofrênico, mas eu estou tomando remédio, tem 2 meses que eu não tenho crise, eu fui lá e matei alguém. Eu tenho a doença mental? Tenho. Mas no momento da conduta, eu estava incapaz? Não. Então eu sou imputável, venho para cá. É imputabilidade penal. Tá? Alcoolismo. Quando eu falo alcoolismo, eu estou falando do dependente, não é o bebedor habitual. O cara que todo sábado e domingo ele toma a gelada dele. Não. É o cara, não é o Barbosa, é o dependente químico. O dependente químico de álcool ou de drogas, ele se enquadra aqui na doença mental. Só que a questão da imputabilidade ou não dele vai depender se no momento da conduta ele tinha ou não tinha capacidade. Tá? Então, tudo aqui se resume ao momento da conduta. Ok? Inimputabilidade por idade. Aqui nós temos o critério estritamente biológico. Por quê? Porque o menor de 18 anos é penalmente inimputável, independentemente dele ter ou não capacidade ou consciência. Ele pode ser o novo Einstein do crime, mas se ele tiver 17 anos, 11 meses e 29 dias, esse cara é um inimputável. Tanto não é cronológico, não dá para dizer, porque é biológico, porque diz assim, é só questão fisiológica mesmo. Uhum. Pois é, só que na verdade aqui não. Aqui é a idade do documento. Eu posso fazer um exemplo, por exemplo, eu tenho 17 anos, mas tenho a idade mental de um cara de 40. Eu sou muito à frente do meu tempo, muito inteligente. Não interessa, tem menos de 18, é inimputável. Tá? E por fim, a embriaguez. Só que eu trago uma observação. Porque o Código Penal fala assim, olha, não excluem a imputabilidade, a emoção e a paixão. Viu, Barbosa? Nada de matar alguém emocionado, tá? Que isso não exclui imputabilidade, não. E nem a nem chorando. E nem a embriaguez. Dolosa, que é a mesma coisa que voluntária, tá? Lá tá escrito voluntária no Código Penal. Voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeito análogo. Mas, Long, se tu tá dizendo que a embriaguez ela não exclui imputabilidade, por que aqui tu diz que ela exclui? Existe uma possibilidade de a embriaguez excluir a imputabilidade. Se ela for completa e involuntária, ou seja, por caso fortuito ou força maior. Tá? Se essa embriaguez involuntária não for completa, for parcial, Long, se ela for parcial, nós temos um semi-imputável e ele vai ter a pena diminuída. Oi? Rupinol? Se botarem no teu leite, Barbosa, o Rupinol e tu ficar completamente embriagado, ela é involuntária, tá? Pode matar o cara que colocou, mas enquanto estiveres incapaz, tá bom? Não espera passar o efeito. Que se esperar passar o efeito, caixão vela preta pra ti. Beleza? Aqui da mesma forma, não basta que ela tenha embriaguez, ele tem que ser completa. Completa diz que no momento da conduta ele não tinha capacidade, tá? Agora, pense comigo. Elong, olha, eu tenho um amigo que ele gosta de tomar uma cervejinha assim. E quando ele teve um dia que ele saiu,
ele exagerou um pouco, sabe? E saiu da festa tão embriagado que não lembrava nem o nome dele. E quando saiu da festa, ele foi lá e praticou uma agressão contra uma pessoa. Ele vai ser responsabilizado? Sim ou não? Vai. Mas Long, ele estava completamente incapaz, ele não lembrava nem o nome dele. Ele andava de quatro porque ele não conseguia ficar em pé. Quando a gente traz a questão da embriaguez na imputabilidade, tá? Essa valoração, essa análise, ela é feita em momento anterior e não exatamente no momento da conduta. Por quê? Pela teoria, Barbosa que gosta, Axio libera em causa, ele será responsabilizado. Por quê? A ação liberou a causa. É analisado se no momento em que ele ingeriu a bebida ou a droga, se era voluntário, culposa ou involuntária. Ah, ele bebeu uma cervejinha porque estava comemorando, mas ele se excedeu. Então nós temos uma embriaguez culposa. Ele será responsabilizado. Ah, ele foi lá e chapou o coco valendo. Embriaguez voluntária ou dolosa. Ele será responsabilizado. Ah, ele estava na festa com os amigos, aí o cara, para tirar um barato, botou um Boa Noite Cinderela na bebida dele. Ele ficou loucaço e agrediu a pessoa. Opa! Essa embriaguez é involuntária. Por isso é analisada em momento anterior à conduta, tá? Nós temos ainda a chamada embriaguez pré-ordenada, que é aquela em que o agente se embriaga. Quando eu falo se embriaga, não é só o álcool, tá? É álcool ou substâncias de efeitos análogos. Ele se embriaga para criar coragem de praticar a conduta. Nesse caso, não só não afasta a imputabilidade, como traz uma agravante. Ele vai responder pelo crime com uma agravante da embriaguez pré-ordenada, tá? Beleza? Alguma dúvida sobre imputabilidade, senhores e senhoras? Então vamos para a nossa segunda excludente. O nosso segundo elemento, eu falei que era a potencial consciência da ilicitude, né? Que é a capacidade individual de o agente entender o caráter ilícito da conduta dele. De ele entender que aquela conduta praticada ela é ilícita. Imaginem que vocês encontrem uma carteira na rua, um aparelho celular na rua. Achado não é? Roubado, né? Quem perdeu é relaxado, não é isso? Porra nenhuma. Né? Vocês sabem que se vocês acharem alguma coisa na rua, vocês têm 15 dias para restituir ao dono ou à autoridade policial, sob pena de incorrer no crime de apropriação de coisa achada. Isso é crime. Esse papo de achado não é roubado era quando a gente tinha 10 anos de idade, né? A gente brincava de bate e fica, bateu, caiu no chão, já era. Hoje isso, adulto, é tudo crime. Agora imaginem que o Estado pode exigir de vocês esse conhecimento? Não só pelo fato de serem policiais, mas, por exemplo, vocês estudam para concurso, têm contato com a legislação, com a norma penal, com o direito penal, então ele pode exigir de vocês esse conhecimento. Agora imagine o cara que mora lá no interior de Algodoal, numa vila de pescadores, e vem passar o Círio em Belém. Aí ele vai e encontra um celular no chão. É capaz dele levantar assim, olha, de quem é? Achei um telefone, de quem é? Olha, um iPhone, não tem dono não? Ah, beleza, então, achado não é? Roubado. O Estado pode exigir desse agente o conhecimento da ilicitude dessa conduta? O cara foi criado onde lá todo mundo acredita que achado não é roubado. Outro exemplo, um holandês que vem para o Brasil e traz 3 quilos de maconha. E vem passar o carnaval e traz 3 quilos de maconha. Entrando no aeroporto do Rio, ele é o quê? Preso por tráfico de drogas, né? Aí o que ele vai falar? Mas como assim? Por que eu vou ser preso? Isso não é crime. No país dele,
é legal usar maconha. Você compra maconha e fuma com um policial na praça. Porque lá é permitido, a droga ela não é ilícita. E ele não, o Estado não pode exigir dele que saiba que no nosso país isso é ilícito. O que acontece com esses dois agentes? Eles estão em erro, né? Erro quanto à ilicitude da conduta deles. Então estamos diante do chamado erro de proibição, que é o erro quanto à ilicitude da conduta. Uhum. Sim. É. Sim. Então, nesse caso, como o cara está em erro de proibição, e sendo esse erro de proibição um erro inevitável, esse cara fica isento de pena, ou seja, afasta a culpabilidade dele. Tá? Mas é o erro de proibição direto. Tem erro no edital de vocês? Deixa eu pensar. Eu tenho que ver. A gente tem uma prévia desse edital já. Tem que ver se tem teoria do erro que é. Eu trago tudinho para vocês. Vou dar uma olhada. Acho que tem. E por fim, nosso último elemento é a exigibilidade de conduta diversa. E a excludente dela é a inexigibilidade. A palavra é tão escrota de escrever, mano. Inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa ocorre quando o Estado analisa o caso e percebe que não tem como exigir desse agente uma conduta diferente da que ele está praticando. E quando o Estado chega a essa conclusão, ele também afasta a culpabilidade desse agente. Isso aqui só pode ocorrer em duas hipóteses, tá? Através de coação moral irresistível ou obediência hierárquica. A coação tem que ser moral, porque se ela for física, ela afasta a conduta. Então, a coação moral irresistível ocorre quando a gente pratica a conduta e tem consciência da conduta, ele sabe que a conduta é ilícita, só que ele pratica mediante coação irresistível. Tá? Isso aqui a gente vai ver quando a gente for falar de concurso, que é uma das hipóteses de autoria mediata, tá? Nesse caso, responde o autor da coação e não o coagido. Se essa coação for resistível, aí respondem coator e coato. Esse último com uma atenuante em razão da coação resistível. Já a obediência hierárquica só se aplica ao direito público, tá? Aqui somente para os funcionários públicos. É obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Imaginem que o capitão de vocês deu uma ordem para o Barbosa de prender o Joaquim. Ele fala assim: Barbosa, vai lá prender o Joaquim. Mas, doutor, capitão, eu mandei você prender o Joaquim. Só que o Joaquim é o ex-marido da atual esposa do capitão. Tu vai lá, Barbosa? Dada a missão, cumprida. Aparentemente, a ordem é legal, ele mandou você prender. Só que, na verdade, é uma ordem ilegal. Ele está mandando prender para aplicar uma lição no cara. Só que o Barbosa não sabe disso. Então, o Barbosa pratica uma conduta ilícita, mas mediante uma ordem não manifestamente ilegal. Nesse caso, o Barbosa está isento de pena, só responde o superior hierárquico. Agora, imaginem que ele fala assim: Barbosa, vai lá prender esse safado, que eu quero dar uma lição nesse pilantra, Barbosa. O que é que ele fez? Nada, mas ele vai passar uma noite na cadeia.
Se o Barbosa cumprir a ordem não é mais não manifestamente legal. Porque uma ordem não manifestamente legal é uma ordem com cara de legalidade. Aqui o Barbosa sabe que é para dar uma lição no cara. Se o Barbosa cumprir essa ordem, responde o superior hierárquico e quem executou a ordem. Certo? Alguma dúvida? Só uma observação para fazer com vocês. Vocês sabem que são ofendículos? Ofendículos não são palavrões pequenos, tá? Eu falei uma vez, sabe o que é um ofendículo? O cara falou, porra é um ofendículo. Não, ofendículos são dispositivos colocados para impedir a entrada de pessoas na propriedade. São as cercas elétricas, aquelas caco de vidro no muro, né, lança... Armadilha não, papai. Porra, o cara vai falar bulldog. No joelho ainda, né? Não, eu tô falando de lança na grade, etc e tal, aquela arame farpado. Isso são ofendículos. Esses ofendículos, desde que instalados com moderação, aí afasta a armadilha, né? Eles são considerados excludentes de ilicitude. Tá? Então imagine que você colocou lança, tua grade é com lança, e o cara vai tentar pular, tua grade cai, fura, vara, arregaça tudo. Fica empalado lá. Você está diante de uma excludente de ilicitude. Pois é, o bufete não, né, papai? Bufete não é esse bufete que o Barbosa está falando. Esse é o que eu falei que dá no joelho. Tá? Então, alguma dúvida, senhoras e senhores? Estamos em cima da pinta, mas resolvam aí, 10 minutinhos. Pode. Até a cerca elétrica tem limitação de voltagem. Tem altura, tem limitação de voltagem, tem tudo. É tudo regulamentado. Porra, se tivesse morrido, ia ver a merda que ia dar. Se ele não morrer, tu atira, né? Mais ou menos por aí, né? Ante uma agressão atual iminente, pode. Só, né? Por muito menos já vi gente fazer coisa pior. Esses dias eu vi no jornal que o cara matou outro por causa de 10 conto, né? Por causa de um troco errado, meu irmão. Porra. Pô, moleque, eu vejo esses vídeos, eu tô muito careca, né, bicho? Não, o Barbosa é meu consolo, né, mano? Eu olho pro Barbosa, porra, eu tô muito cabeludo. Não depende de mim, Barbosa. É a gravidade.
a gente já está no estourar dos minutos, eu vou deixar o gabarito para vocês. Resolvam em casa, corrijam qualquer dúvida. Próxima aula, Long, olha a questão tal, fiquei em dúvida. Só tragam a questão porque eu nunca me lembro. Tá? Beleza, senhoras e senhores? No mais, alguma dúvida? Perfeito, então. Obrigado. Uma boa noite a todos. Sigam em paz e que... Tá. Obrigado, senhores. Boa noite a todos.